Olá, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos à nossa singela reunião, esperando que todos se encontrem em paz e cada vez mais atrelados aos exemplos do Mestre dos Mestres. Seus exemplos dignificantes tocam cada vez mais fundo os nossos corações, conduzindo-nos a reflexões que hão de acelerar o nosso progresso moral. Por gentileza, coloquem as águas a fluidificar sobre a mesa e falemos com Jesus. Mestre querido, cá estamos novamente reunidos para buscar um entendimento mais clarificado dos vossos ensinamentos. Que tenhamos o mérito de ser intuídos à melhor interpretação possível, que há de mexer positivamente com as nossas consciências. Imploramos que nos autorize a humildemente iniciarmos a reunião de hoje, que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler os itens 3 a 6 desse capítulo, intitulados Ressurreição e Reencarnação. Vamos à leitura de um resumo da lição. Após a transfiguração, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara. Assim registrou São Mateus no capítulo 17, versículos 10 a 13, e São Marcos no capítulo 9, versículos 11 a 13. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que criam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nessa máxima. As ideias dos judeus sobre isso não eram claras, já que apenas tinham incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam que um homem que vivera podia reviver, sem saber de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam por ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo que não tem nada de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora criança e seus pais eram conhecidos.
João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia Nicodemos, um senador dos judeus, que veio ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: Em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe então Nicodemos: Como pode isso dar-se? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Assim registrou São João no capítulo 3, versículos 1 a 12. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas anteriormente reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não a sancionaria com toda a sua autoridade como um princípio e como condição necessária quando diz: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Passemos então, meus irmãos e irmãs, ao nosso humilde comentário adicional. Pois é, companheiros e companheiras, estamos conscientes de que muitos que ouvem o Pingo de Luz não são espíritas, mas admiram as exemplificações de Jesus. E creiam, não temos nenhuma pretensão de converter a quem quer que seja. Guardamos por lema o respeito a todas as religiões. No entanto, se torna mister que, ao avaliarmos essa lição de Jesus à luz da lógica e também à luz do que a ciência comprova, e mesmo também à luz da nossa fé, em todas as verdades que o Mestre proferiu, havemos de, pelo menos, raciocinar lucidamente e sem preconceitos acerca da reencarnação e da ressurreição. Sabemos como esse tema mexe com os brios das pessoas que não creem na reencarnação e muitas vezes se fecham
e recusam-se a ouvir as verdades sobre esse princípio. A ciência a cada dia prova com mais evidência que a reencarnação pode ser constatada através da regressão realizada por psiquiatras e que é também a única explicação viável para muitos acontecimentos observados entre nós. Mas vamos seguir juntos e fiéis ao nosso raciocínio acerca dessas passagens, que podem ser checadas a posteriori na Bíblia, para confirmarem que não estamos inventando nenhuma palavra aqui do Mestre. Mas antes gostaria de ponderar sobre um ponto. Algumas religiões cristãs afirmam que quando Jesus falou sobre esse assunto, se referiu à ressurreição. Então seria oportuno questionar: além do próprio Jesus e de Lázaro, quantas pessoas você viu que passou pelo fenômeno da ressurreição real após muito tempo de morto? Se Jesus disse categoricamente que ninguém chegará a Deus se não nascer de novo, então isso significa que nenhum dos que conhecemos, dentre os que já morreram, esteve apto a ir para o céu, pois nenhum nasceu de novo pela ressuscitação. Nem Madre Teresa de Calcutá, nem Irmã Dulce, nem Gandhi, nem São Francisco de Assis, nem Chico Xavier. Tantos espíritos altamente caridosos que viveram para pregar missionariamente e exemplificar o amor do Cristo. Guardemos essa informação com carinho em nossas mentes, para reflexão mais tarde. É sabido que o corpo humano se deteriora naturalmente em até 30 horas depois de morto. Se putrifica e a ciência constata isso. Se é da lei de Deus que os corpos já inutilizados pela morte física se desfaçam na terra, recuperar esses corpos putrificados não seria contrariar uma lei da natureza que todos constatamos? E Jesus afirmou que não veio destruir a lei de Deus, e sim cumpri-la. Nem mesmo corpos mumificados há milênios e não putrificados jamais voltaram à vida pela ressurreição. Vamos raciocinar. Convido-os a encontrarem uma resposta lógica para esse tipo de ressurreição. Alguns cristãos dizem que esse renascimento é a pessoa que se recupera, é uma pessoa que era errante e de repente se transformou em outra, sendo purificada. Aí o exemplo de Jesus que diz que João Batista foi Elias ou que Elias é João Batista, não serviria na Bíblia. Contraria tudo que Jesus disse aos discípulos, que Elias voltou. Outro ponto para a nossa profunda reflexão. A Bíblia diz que Jesus afirmou aos discípulos que Elias já tinha voltado e que não reconheceram e que o trataram como lhes aprouve. E que os discípulos concluíram que Jesus se referia a João Batista, que foi muito martirizado. Mas João Batista era conhecido por todos os seus contemporâneos. Foi criança, cresceu em família, tornou-se adulto e aí iniciou seu apostolado. Como ele poderia ser Elias? Mas tanto Mateus no capítulo 17 como Marcos no capítulo 11 afirmam que os apóstolos concluíram claramente que Jesus se referia a João Batista. Como explicar isso logicamente, minhas irmãs
e meus irmãos. Agora, vamos nos ater com muita atenção e cuidado a outras palavras de Jesus com Nicodemos, quando este lhe perguntou como é que esse nascer de novo poderia se dar. Vejamos o que João registrou no capítulo 3 como resposta de Jesus. Digo em verdade que não digo senão o que sei e que não dou testemunho senão do que não tenho visto. Irmãos, nós podemos discordar de muita coisa, mas não das palavras do Mestre, se é que cremos nele. Ele afirmou peremptoriamente que só falava o que tinha certeza e reafirmou que tem que nascer de novo. E aí concluiu: entretanto, não acreditas o meu testemunho. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Irmãos, muitos também duvidaram quando Jesus afirmou isso, incluindo os apóstolos e Nicodemos. Mas ele foi enfático e repetiu muitas vezes essa máxima. Poderíamos aqui utilizar agora dezenas de argumentos pessoais que detemos para tentar convencer a todos que a reencarnação faz parte das leis de Deus. Mas nos ativemos a mostrar humildemente somente o que Jesus afirmou e convidamo-los para que debrucem sobre o assunto com isenção e tirem suas próprias conclusões. Releiam essas passagens bíblicas, pensem sem ideias preconcebidas e verão que há uma lógica muito grande em admitir-se a reencarnação. Estando essa sim alinhada com o que disse o Mestre, com os postulados científicos e sem ferir nenhum dos princípios religiosos ou da lei de Deus. Que cada qual tire suas próprias conclusões e que Jesus continue nos amparando as almas, sejam dos que creem em ressurreição ou dos que creem na reencarnação. Nada nos impede de seguirmos juntos buscando a luz de Jesus, mesmo com opiniões divergentes. Muita paz a todos. Vamos agora estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar. Ó Senhor de grandeza infinita, como é bom estarmos convivendo com as vossas bênçãos de bondade e ternura aconchegantes. Vergamo-nos humildemente diante das vossas mãos para que nos sintamos abençoados. Imploramos também que essas bênçãos se estendam sobre os nossos ambientes e que as nossas águas sobre as mesas estejam sofrendo as devidas mutações para se transformarem em potencialidades curadoras, capazes de aliviar todas as nossas dores. Água fluidificada em vosso santo nome, que assim seja. Passemos nesse instante aos agradecimentos pelo estudo da noite. Obrigado, companheiras e companheiros de jornada, pela vossa linda companhia. Agradecemos também a Deus, a Jesus e aos mentores, pelas proteções, pelas consolações, pela inspiração e pelas fortificações que nos oferecem.
que as bênçãos que envolvem o nosso ambiente possam nos transportar a um clima de luz, de fé e de suave esperança. E que a lição tenha nos tocado adequadamente nos pontos de alerta, convidando-nos a não nos apartarmos das verdades crísticas. Ó Pai de infinita benevolência, pedimos humildemente a vossa autorização para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se agora a nossa corrente de amor fraterno. Muito boa noite.